Do caso de Unai, vira e mexe, falamos aqui no Conversa de Redação, mas agora com uma novidade importante. Quase 20 anos depois, os 3 condenados pela chacina de Unai podem ser presos a qualquer momento. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou nesta terça-feira a execução provisória das penas dos 3 réus condenados pela chamada chacina de Unai. Com isso, Eduardo, devem ser presos Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu acho que a gente tem que contextualizar, embora a maioria dos mineiros já conheçam bem essa história. Mas é o seguinte, Norberto Mânica estava incomodado com o fiscal do trabalho, que era duro na queda, que chamava Nelson. E ele investigava nas fazendas do Norberto trabalho escravo. O Norberto falou, mata esse cara. Pediu ao Zé Alberto e Hugo que contratassem pistoleiros. Os pistoleiros cercaram a caminhonete. Um desses dois aqui, o Hugo, o Zé Alberto, ligou para o Norberto e falou assim, doutor, o senhor mandou matar um, mas são 4. Ele falou, mata os 4. E os 4 foram fuzilados a queima-roupa. Em 2013, portanto, 9 anos depois, esse Norberto foi condenado a mais de 100 anos de cadeia. Agora, quase 20 anos depois, o que se sabe é que os executores já morreram. Os 2 intermediários, que são o Zé Alberto e o Hugo, assim como o Norberto, estão soltos. No meio do caminho, lá em 2016, esse Norberto foi ao cartório e isentou o irmão Antério, que sempre era acusado junto com ele, disse, não, eu fui o cara que fiz tudo isso. E agora, quase 20 anos depois, a pena do Norberto já não é mais de 100 anos, é de 50. Mas ainda assim o bastante para ele passar o resto da vida dele na cadeia. E essa decisão do STJ veio uma semana depois da fiscalização do Ministério do Trabalho descobrir trabalho análogo à escravidão em Fazenda Mânica, em Goiás. Então, é reincidente, é pernicioso, é maldoso, ainda incriminou o irmão por décadas. É absolutamente inadmissível que quase 20 anos depois ele esteja solto. E eu, como gostaria, Júlio, de pedir o Fabinho Batista ali para tocar o aleluia, mas eu não vou fazer isso, sabe? Porque eu conheço a justiça brasileira e sei que o advogado dele é o tal do Cacai de Brasília, que se regozija de botar os amigos no avião e levar para Paris. Esse Cacai para ir ao Supremo, que é a corte acima do STJ, e dar o nó, eu não duvido. Mas o que consola é que o delegado do trabalho da época é o mesmo que hoje é o superintendente Calazans, que já avisou que agora cedo vai ao Ministério Público Federal pedir para acompanhar o caso e a execução da decisão. Ou seja, há esperança de que o Norberto seja levado à cadeia pelo menos um dia, enquanto esse locutor que vos fala estiver vivo. Silvana Lobo, você é operadora do direito e aí tem uma visão mais técnica sobre o assunto. Queria te ouvir sobre esses 3 aí que foram considerados culpados, inclusive no tribunal de júri, né? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, compartilho dessa fala do Eduardo em relação à resignação dessa demora da justiça brasileira, que não tem explicação para nada demorar 20 anos no nosso país. Aliás, o nosso prazo prescricional máximo que nós temos é um prazo prescricional de 20 anos, que claro que ainda não se deu porque a justiça, embora muito lenta, às vezes a gente fala, né, que a gente chama o juiz de excelentíssimo, é porque ele é excelentíssimo juízo, demora demais da conta. Então, nada justifica a justiça demorar 20 anos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós hoje ainda continuamos sob o palio da nossa Constituição, afirmando com todos os S's e R's que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa é a decisão que vigora no Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos uma alteração da lei anticrime que diz que quando se trata de processo do júri e há condenação superior a 15 anos, independentemente de haver recurso, deve-se iniciar o cumprimento da pena. Essa decisão da lei anticrime, ela é absurdamente confrontante com o que está na Constituição. E nenhuma lei federal pode confrontar o que está na Constituição. Então, a decisão tomada de recolher os 3 antes do trânsito em julgado, embora já tenha feito a confissão, embora tenha feito em cartório a confissão, embora tenha sido condenado a 100 anos, passou para 50, para 70, embora isso tudo tenha acontecido, a justiça brasileira não conseguiu fazer com que esse processo transitasse em julgado até hoje.
o que é realmente um absurdo. E então, não tenho dúvida de que o Supremo Tribunal Federal vai sim conceder, através de habeas corpus, a suspensão dessa decisão do STJ. O que o Eduardo suspeita, você acha que realmente vai acontecer? Eu tenho certeza, porque isso está na Constituição, é seguir a Constituição. Mas eu não posso deixar de dar os parabéns ao doutor Calazans e deixar aqui uma dúvida. Olha bem, doutor Calazans tão logo tomou conhecimento de que mais uma fazenda lá em Goiás tinha pessoas em estado de escravidão, análogo à escravidão, que era uma fazenda dos Mânicas de novo, ele meteu a boca no trombone e falou isso na imprensa e falou em todos os lugares, foi no Ministério Público do Trabalho, foi na Procuradoria da República. Rapidamente o Judiciário tentou dar uma resposta. Aí eu pergunto para vocês, é isso que a gente quer? A imprensa fala da resposta? Não, deveria ter resposta sem precisar da imprensa cobrar. Permita-me um adendo. Por favor. O ministro do Supremo que tomou essa decisão de determinar o cumprimento, quando passar pelo tribunal do júri e a pena for superior a 15 anos, citada pela nossa cara debatedora, é o Alexandre de Moraes. Como ele está mandando o Supremo, eu estou com esperança de que ele prevaleça junto com seus pares na hora de julgar isso. Isso, Eduardo, tem razão. Romualdo Camargo, te dando bom dia. Lógico que tem as questões jurídicas ali que a Silvana resume muito bem pra gente, mas tem algumas questões políticas aí, porque é um povo muito poderoso, inclusive com um apoio popular lá em Unai muito forte. Bom dia. Bom dia. É triste quando o eleitor subjuga a lógica de poder, de força e do dinheiro, que ainda acontece em alguns lugares, e o Unai é um bom exemplo disso. Mas, Júnior, sobre esse caso específico, foram 4 vidas, o que justifica uma pena, uma grande cadeia. Mas o Estado morreu 2 vezes. O Estado foi atacado 2 vezes. O ataque aos fiscais do trabalho é um ataque ao Estado, é um ataque à fiscalização, é um ataque às nossas leis. E depois, a não prisão, fazer postergar por mais 20 anos, é um outro ataque ao nosso Estado. A justiça tarda, nós sabemos. Agora a justiça tarda, mas não poderia falhar. E neste caso, ela falhou até o momento. Espero muito que ainda consiga ter uma visão diferente disso e podemos falar da justiça tarda, mas não falha. E quando a justiça tarda e falha, o Estado perde de novo. Então, essa ação de um fazendeiro muito rico, que comete crimes recorrentemente, não só lá, mas também em outro estado, que continua solto, vai dando exemplo do que o dinheiro, do que alguns poderosos são capazes de fazer para fazer valer cada vez mais os seus interesses, para ganhar cada vez mais dinheiro, a revelia da vontade do Estado, a revelia do poder da justiça.